Olá! Na aula de hoje a gente vai estar estudando sobre o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo agudo, tá? Que são conceitos aí de suma importância para o estudo da trigonometria. A trigonometria é o estudo da matemática responsável pela relação existente entre os lados e os ângulos de um triângulo, ok? Então a gente vai estar estudando aí essas relações no triângulo retângulo, inicialmente. Tá? Então um triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto, né? Então que está aqui no vértice A. A gente pode identificar aqui o ângulo reto. E a gente tem outros dois ângulos agudos, tá? Nesse caso aqui eu coloquei esse ângulo como ângulo alfa, tá? Não coloquei um valor para ele, né? Apenas a representação dele aqui como ângulo alfa. E aqui, né, esse outro ângulo como ângulo beta, ok? A gente tem aí os segmentos, né? O segmento AC, né, cuja medida é o B minúsculo aqui. A gente tem o segmento AB, cuja medida é o C minúsculo. E a gente tem o segmento BC, cuja medida está representada aqui por A. Este A, B e C representam as medidas desses lados, tá? E em um triângulo retângulo, né, a gente tem o seguinte, que o maior lado é a hipotenusa, os outros dois lados são os catetos, né? Ou seja, os catetos são os dois segmentos que formam aqui o ângulo reto, ok? Em relação aos ângulos alfa e beta, a gente vai ter cateto oposto e cateto adjacente. Vamos entender um pouco o que significa esses conceitos. Então, a gente tem aqui o ângulo alfa. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Então, o cateto oposto a ele, né? A gente olhar aqui, ó, vai ser o cateto, né? Cuja medida aqui é o B, tá? Então, a gente pode estar colocando aqui ou a medida B, né? Ou o segmento AC. Vou colocar aqui que é o segmento AC, ok? Então, ele é o cateto oposto, né, ao ângulo alfa. Quem é o cateto adjacente? Né? Cateto adjacente é aquele cateto que forma ali junto com a hipotenusa o ângulo que a gente está analisando. Tá? Então, ou seja, esse cateto ele ajuda a formar o ângulo, né? Colocando dessa forma. Então, o cateto adjacente ao ângulo alfa, né, vai ser o cateto, né, cujo segmento aqui é o AB. Tá? Então, vamos colocar aqui que cateto adjacente é igual a B. Ok? Deu para entender? Então, vamos fazer agora do ângulo beta. Né? Quem é o oposto dele? O oposto dele é o segmento AB. Tá? Então, AB. Quem é o cateto adjacente? Né? Quem ajuda a formar esse ângulo beta? É o segmento AC. Ok? Então é muito importante a gente entender, né, o que é um cateto oposto, o que é um cateto adjacente, vai ajudar bastante nas atividades que a gente for realizar, ok? Vamos começar o estudo então pelo seno, né? Então o seno é a razão, né? É a razão entre a medida do cateto oposto e a hipotenusa. Tá? É muito importante essa ordem, tá? Cateto oposto, né? A gente vai pegar ele e vai dividir pela hipotenusa, tá? Então essa razão, né, vai ser o seno, ok? Mas vai depender do ângulo que a gente está analisando, tá? Então, ó, em relação ao ângulo alfa, que está aqui, quem é o cateto oposto a alfa? Né? O cateto oposto vou colocar aqui a medida, né? A medida B, tá? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o A, a medida aqui, né, por A. Tá, eu estou usando letras aqui para estar explicando essa questão
do seno, tá? Do cosseno e da tangente também. Mas nas atividades, essas letras serão substituídas aí por valores, tá? Então elas estão aqui para indicar, né, qualquer medida, ok? Então a medida que aparecer aqui em B, você coloca embaixo a medida que aparecer aqui em A, ok? Seno de beta, quem é? Então, identifica primeiro o cateto oposto, a beta, que é o C, né? O segmento AB, né? Cuja medida aqui é o C. Então, C dividido por quem? Pela hipotenusa. Tá? Então, C dividido aí por A. Tá? Então, a razão aqui vai ser o seno de alfa, e essa outra razão aqui vai ser o seno de beta. Ok? Cosseno. Então, cosseno vai ser a razão entre a medida do cateto adjacente e a hipotenusa. Tá? Lá no seno era o cateto oposto. Né? Aqui no cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então vamos lá, quem é o cosseno de alfa? Cosseno de alfa, então a gente vai estar pegando a medida, né, do cateto adjacente a ele, né, que no caso aqui é o C, né, e vamos dividir pela hipotenusa, que continua ali sendo A, ok? Então agora cosseno de beta, então cateto adjacente, identificamos aqui, né, que é o B, pela hipotenusa, que é o A, tudo bem? Então, a gente pode colocar também os segmentos, né? Quem é o segmento aqui do cateto adjacente? Né? É o segmento AB. Né? Pode ser que venha dessa forma aqui para você. E a hipotenusa, quem é? É o BC. Então a gente pode estar colocando o segmento ou pode estar colocando a medida também desse segmento, tá bom? Então da mesma forma aqui, né, o B seria aí, ó, segmento AC, né? E a hipotenusa BC. Ok? As duas formas aí são válidas. E a gente tem por último aí a tangente. A tangente é a razão entre a medida do cateto oposto e o cateto adjacente. Então, nesse caso aqui da tangente, não vai estar envolvida aí a hipotenusa. A hipotenusa ela foi utilizada lá no seno e no cosseno. Aqui na tangente a gente não vai precisar estar utilizando essa medida, tá, da hipotenusa. Então, é só o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá? Então, quem é a tangente de alfa? Então, vamos identificar primeiramente o cateto oposto de alfa, né? Que é o B. Quem é o cateto adjacente a ele? É o C. Tá? Então, da mesma forma, tangente de beta, cateto oposto é o C, cateto adjacente é o B. Ok? Então, principal aqui, que a gente não pode cometer erros, é em relação a essa ordem aqui. Não trocar a posição aí desses valores, tá? Então revisa aí direitinho, tá? A razão seno, cosseno e tangente para não ter dúvidas aí na hora de fazer as atividades e não cometer erros, ok? Então é isso, espero que você tenha aprendido e bons estudos.